Olá, que bom ter você por aqui. Posso te ajudar? Hoje a gente vai combater a violência juntos. Bora! Primeira coisa que eu quero de vocês é o seguinte: o que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra bullying? Chato? Frescura? Agressão? Maldade? Oi? Incompatibilidade? Pecado? É? O que falou aí? Mateus, o que você falou? Eu não ouvi, fala aí. Lembra depressão, beleza. Eu vou acrescentar umas palavras para você a essas que vocês falaram. Aqui tem para vocês, ó, agressão, covardia, destruição e morte. Como assim morte? Tem 3 coisas que eu queria que você fixasse. Tem mais palavras. Tem 3 coisas que eu queria que você fixasse como razões. Razões pelas quais você não deve nem apoiar que façam bullying. Quanto mais fazer. A primeira razão é que o bullying é mortal. Quem está agindo, agredindo com o bullying, está sendo injusto, desrespeitoso, irresponsável, humilhador, maltratador, causa sofrimento, destrói a alegria de viver e aumenta a propensão, como alguém falou aqui já, da vítima ao suicídio. Então, isso é para ser em si mesmo razão suficiente para você não querer fazer o bullying. Suficiente. Mas, tem mais. Uma outra razão. O bullying destrói até o agressor. A pessoa que está fazendo bullying, ela tá mexendo com uma coisa que a gente pode chamar de abismo. Tem uma expressão, não sei se alguém já ouviu falar ela. Um abismo chama outro abismo. Alguém já ouviu essa expressão? Não? Essa expressão tem a ver com aquela coisa de você fazer uma coisa má, uma coisa que faz mal, e ao fazer essa coisa você começa a ter diante de você mais alternativas de coisas similares, mesmo que sejam diferentes. E a pessoa que se envolve com bullying, e ela é uma praticante do bullying, ela começa a ter um procedimento consigo mesmo de degradação. Chega um momento que ela começa a agredir até quem ela gosta, até os queridos dela. Quando a pessoa começa nessa história de agressão e ela continua nessa direção, chega uma hora que o desrespeito toma conta. Chega uma hora que a injustiça toma conta. Chega a hora que a maldade toma conta. E ela começa a se autodestruir. O agressor, inveterado, ele tende a parar de cuidar de si mesmo, porque ele começa a ver a si mesmo com uma coisa má. Por que eu vou cuidar do que é mal? E algumas pessoas entram num estado de também provocar vinganças contra si, de tanta coisa que se semeou de ruim. E algumas pessoas vão parar presas. Se isso não bastasse, temos um terceiro motivo, entre muitos motivos, para a gente desistir de apoiar ou de fazer o bullying, que é que a sociedade condena o bullying. A sua escola tem, entre as suas regras, algumas contra o bullying. Essa aqui é uma. Lá no projeto político-pedagógico da escola está falando lá, que é motivo para cancelamento de matrícula a insistência na prática do bullying, mesmo quando o bullying acontece nas imediações, ou seja, fora da escola ou em ambiente digital. O negócio é sério, mas não é só a escola que acha isso sério. O país inteiro acha isso sério e fez uma lei contra o bullying. E essa lei fala o seguinte, fala que considera-se intimidação sistemática, bullying, todo ato de violência física ou psicológica intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima
em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Aqui tem 3 coisas importantes. A primeira coisa importante é que é um ato de violência intencional. Intencional. Ah, o cara deu um esbarrão violento no outro. Isso é bullying? Não. A não ser que ele quisesse, tivesse a intenção de fazer aquilo, aquele esbarrão. Você precisa da intenção. A segunda coisa que você precisa é da repetição. Aconteceu uma vez, é bullying? Pode ser o começo do bullying, mas ainda não é o bullying. Não é bullying. Tem uma outra coisa, e essa coisa aqui talvez seja um pouquinho mais complicada do que as outras. Envolve uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Alguém sabe o que é isso? Pode ser um desequilíbrio físico, um grandão com bullying com menor. Mas tem outros desequilíbrios possíveis? Você fazer com o estrangeiro. Dependendo de onde você esteja. Se você estiver aqui ou estiver lá. Oi? Magro com... Oi? Adulto com criança, desequilíbrio de poder. Legal. Legal que ninguém tinha citado essa, né? O que mais? Rico e pobre. Desequilíbrio financeiro. Fala aí. João, tira isso da boca para eu te ver. Professor com aluno, desequilíbrio de poder. Legal, outra... Branco e negro, dependendo do lugar, pode ser o contrário. Se eu estiver na África, eu sou o único branco. E aí estão fazendo bullying contra mim por causa de eu não ser como os outros. Todo mundo está pegando ótimos exemplos. Mas tem alguns que estão escapando de vocês. O popular e o não popular. A pessoa que é socialmente já bem vamos chamar assim, poderosa. E o outro que acabou, não tem muitos colegas ainda. O que mais? Tem umazinha ainda. Oi? O cara que é virgem, o cara que não é? Mas isso é poder? Não, isso pode ser um item de zoação. Mas isso seria poder? Não, é legal o exemplo dele. Em que situação isso pode ser bullying? Se, além dessa característica, houver um desequilíbrio de poder. Porque isso ainda não chega a ser um poder. Então, se, por exemplo, o cara que está fazendo essa zoação, ele tem uma rede maior de amigos e ele se prevalece socialmente, ou se ele é mais forte, ou se ele tem mais recursos, ele se prevalece pelos recursos que tem, ou se ele tem mais poder de controle emocional, ele sabe trabalhar melhor com as próprias emoções e sabe que o outro não sabe e tem um prazer de ver o outro instável com as provocações. Isso também é desequilíbrio de poder. Se você... Aqui tá, assim como eu falei com ele. Isso não é poder. Vai ter que ter outros ingredientes. E o que a gente faz com isso? Cara, se tem alguém que você tem como colega, tá na tua vida e tá indo nessa direção, fala pro cara, não. Olha só o que vai acontecer com você se você continuar nesse rumo. Aqui é o início da estrada, mas a gente já sabe como dar lá no final. Sai dessa. Outra coisa aqui, ó. Bullying no Fundamental 2 triplica a possibilidade de alcoolismo. É brabo. Seguindo. Bullying aumenta em 7 vezes propensão ao suicídio. E, finalmente, aqui, ó. Bullying provoca atos de vingança. Você tem uma lei no seu país que descreve 8 tipos de bullying. Tem o bullying físico, que é quando a pessoa soca, chuta, ela bate e ela faz isso na intenção... ela faz isso na intenção de amedrontar, de humilhar, de deixar a pessoa descontrolada. É nesta intenção. Eu sei que meninos têm brincadeira de lutinha e coisas do gênero. Não estou falando disso. Eu estou falando de bullying. Existe o bullying verbal, que é quando a pessoa insulta, xinga e apelida pejorativamente. Alguém sabe o que é pejorativamente? Pejorativo? Oi? Não. Também não. Pejorativo também não é. O que é pejorativo?
pejorativa, ruim, negativa. Então, olha só, eu tenho uma criança que eu acho fofinha, é minha filha. Aí eu falo fofinha para minha filha. Isso não é pejorativo. Agora eu quero pegar uma pessoa que está acima do peso, eu quero zoar com ela. Aí eu falo só fofinha. Isso pode ser pejorativo. Vocês estão entendendo? A mesma palavra usada em contextos diferentes. E mesmo não sendo nenhum palavrão, é uma palavra que pode ser usada para... Na minha época de obesidade, eu tinha uma tia que sempre me chamava de fofinho, só que eu ficava boladão com isso. Ela sempre me chamava assim. Então, isso é uma coisa negativa. Bullying sexual. O negócio aqui é brabo. Assediar, induzir ou abusar. Aí você pode falar, abusar é aquela coisa de forçar outra a fazer a atividade sexual. Não só isso. A justiça, em julgamentos reais, tem considerado abuso quando a pessoa ela põe a mão no corpo da outra sem autorização. Então você tem que tomar cuidado com o que você acha que é brincadeira. Assédio também é bullying. Além de ser um problema em si, como assédio. Mas aí que tá. Aqui, ó, é com intenção. Lembra? A intenção também é amedrontar, aborrecer, irritar, tirar a paz de alguém. E existe o bullying material, que quando a pessoa pega e some com as coisas do outro, ou ela quebra as coisas do outro, ou ela pega para si as coisas do outro. Quando a pessoa faz isso com as coisas do outro, na intenção de desestabilizar o outro, de fazer o outro ficar amedrontado, ou em sofrimento, ou explodir de raiva, ou de alguma forma desestabilizar, ou humilhar o outro, é bullying. A Mariana fez a seguinte pergunta, Jota, e se a pessoa ela fez isso sem querer? Então, você vai e quebra uma coisa que o outro tem sem querer. Neste caso, não é bullying. Agora, dificilmente você vai fazer uma coisa sem querer repetidas vezes. Ou seja, você vai quebrar o lápis, aí sem querer quebrar a caneta, sem querer quebrar o apontador. A questão é a seguinte, nosso amigo aqui contou que quando ele estava acima do peso, ele tinha uma pessoa da família dele que regularmente chamava ele de fofo. Ele se sentia agredido com isso. Então, o que é importante você fixar aqui, o que faz com que a coisa seja bullying, são dois movimentos. É como a outra pessoa recebe o que você falou e a sua intenção. Agora, vocês estão tendo essa informação da minha boca quando você não tem intenção. Mas eu estou dizendo a todos que quando você usa determinados nomes, essa forma de dizer pode ser recebida mal por alguém. Tem palavras que não são fáceis, porque elas descrevem algo negativo do outro. O que você tem que fazer? Vocês estão sabendo agora. Você tem que dar uma investigada. Tudo bem eu chamar você assim? A pessoa vai falar não. E se ela falar não, é suficiente para você parar. Você entende? Vocês estão sabendo disso agora. Então agora vocês têm que tomar essa atitude. Por quê? Porque teve um caso real de um cara que passou 5 anos convivendo na escola com o outro. O cara ele agredia o outro com um cumprimento absurdo, que ele achava que era uma brincadeira aceitável. O outro se sentia humilhado com cada vez que o cara fazia aquilo. 5 anos. No final de 5 anos, o cara que agredia achava que o outro era amigão dele. Que ele sempre lembrava do outro. Lembrava como? Humilhando o outro cada vez que se referia a ele. Obviamente, ele levou um susto quando descobriu que o outro não tinha nele um amigo, tinha nele um agressor. É possível isso acontecer. Como é que a gente resolve essa charada? Pergunta para a pessoa. Você entende? Seguindo? Agora, a gente não está falando de matemática, a gente está falando de relacionamento com gente. A gente não está falando de coisas que a gente soma 1 mais 1 e dá 2 nesse caso. Então, vai ter gente que vai falar diferente do que eu falei aqui. Mas você tem que usar o seu bom senso para você se tornar alguém que não agride, mesmo sem querer. A minha sugestão para você é que você revise as suas brincadeiras, as suas formas de tratar.
você só consegue fazer um apelido carinhoso que é humilhante, então toma cuidado. Isso pode não ser uma brincadeira para o outro. Seguindo, bullying psicológico. Gente, olha esses verbos horrorosos. Perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear, infernizar. Isso é o bullying psicológico. Preciso te falar que isso é reprovável? Não. Todo mundo sabe que é. Mas a gente, às vezes, acha que está brincando. Esse tipo de brincadeira não é aceitável. Seguindo. Bullying virtual é quando a pessoa vai, deprecia a outra, humilha a outra. Ela faz mensagens que invadem a outra. Adultera as fotos, os dados, faz perfil falso. Se faz passar por outra pessoa para jogar um contra o outro. Ameaça anonimamente para causar sofrimento, constrangimento, humilhação em alguém. Vou contar um fato para vocês que alguns talvez não saibam. Quando você faz, sei lá, um perfil falso ou uma coisa lá para zoar com a cara de alguém e você apaga no mesmo dia ou no dia seguinte, mas você causou humilhação, constrangimento, você usou aquilo para perturbar a vida de alguém. Quando você faz isso e você apaga, isso não é apagado lá no servidor da internet, daquela empresa ou daquela página. Sabe o que acontece? Se a pessoa que foi constrangida, foi insultada, foi humilhada, for à justiça, a justiça vem para o Google ou vai para o Instagram e pede aquela data, aquela informação, eles recuperam. Isso serve para até computadores e HDs. O seu computador você apaga e a coisa não apaga plenamente. Nada do que você faz assim é realmente apagável. Então, por favor, tome mais cuidado. Tome mais cuidado. Você pode achar que é uma brincadeira, mas essa brincadeira a sociedade chama de, para menores de idade, de infração e para maiores de idade, de crime. Isso deixou de ser brincadeira na hora que isso começou a causar sofrimento. Ah, eu posso criar um perfil e ficar brincando com o meu colega? Pode. Depende do que você vai fazer. Se você criar um perfil que está se passando por alguém, que está humilhando alguém, está constrangendo alguém, não pode. Há a possibilidade de você rastrear IP, de você pegar as contas envolvidas na criação daquele negócio e chegar na pessoa. É possível. Seguindo, o bullying social, esse talvez seja o bullying mais covarde de todos. Porque muitas vezes são todos contra um ou uma, ou muitos contra um ou uma. Com que intenção? Com a intenção de excluir socialmente alguém. E esse bullying envolve ignorar, isolar, excluir, difamar, caluniar, disseminar rumores. Tudo isso na intenção de deixar uma pessoa sozinha, sem ninguém com ela. Ah, eu não posso escolher os meus amigos. Pode, só que você está num ambiente coletivo. E aqui não é você escolher amigo, aqui é você não tratar mal alguém que está no mesmo ambiente que você. Ah, mas isso é frescura? Bom, continue fazendo. Aí você vai descobrir que você vai ser expulso da escola. Ou você vai ser preso. É frescura. Eu acho que muitos assaltantes acham frescura a pessoa ficar chateada dele ter tomado o celular ou a carteira. Mas eu vou te dizer uma coisa. A sociedade não tolera algumas coisas que você pode achar frescura. Então não é o que você acha frescura ou não. É o que é aceitável para o coletivo, aonde você vive ou não. Ah, eu não acho que é nada demais eu xingar a pessoa todinha e dar um chutão nela e sair. Ela mereceu, né? De boa. Eu conheço um maluco doidão da cabeça que ele falava uns negócios desse. Porque ele fazia isso. Ele fazia isso com quem? Ele fazia isso com um bicho que ele tinha lá. Aquilo era uma agressão.
Mas a sociedade não tolera. Isso aí não é frescura. A sociedade premia atitudes que você acha que pode, mas ela não deixa, com punições. Aí, se você é menor de idade, vão ser atos de sanção para infrações. Se você é uma maior de idade, você vai ter pena de crime mesmo. É a mesma coisa. O que muda é a idade e os nomezinhos. Seguindo, o que a gente pode fazer para isso melhorar? A primeira coisa, a gente vai chegar nisso. A primeira coisa é você ajudar o seu colega que sofre. Tem uma cartilha que a escola distribuiu, mas eu queria que você fixasse aqui 3 coisas. Nessa cartilha tem mais coisa, mas eu queria que você fixasse 3 coisas. As 3 coisas são: escute o relato transmitido pelo seu colega. O cara está lá, ou a menina está lá e passou por uma coisa, você ouvir a pessoa, faz a pessoa ela organizar o que aconteceu para ela mesma. Ela controlar o que aconteceu e deixar de ser só um bando de emoção negativa. Vira uma coisa que ela pode contar e controlar ali. E isso é muito importante. Você pode sentar com um colega seu e ouvir o relato. Agora, ouvir o relato só não, tem mais. Você pode fazer o seguinte: depois que o relato for transmitido, você pode falar assim: o que a gente pode fazer com isso? E você ajuda a pessoa a pensar em saídas. Vocês têm uma idade e uma criatividade. E vocês podem criar soluções para coisas, algumas das coisas que vocês enfrentam. E nisso vocês vão se tornando mais habilidosos. Vocês podem. Mas pode ser o caso de você precisar de indicar para a pessoa que ela busque a ajuda de outras pessoas. Aí, para quem você vai direcionar a pessoa? Você pode direcionar a pessoa para o Rodrigo Calado, para aqui, para mim, para a coordenação da escola, para a direção. Oi? Tem um número, sim. O Direitos Humanos fez o número 100, 100, para você fazer denúncia. Você pode fazer um monte de coisa. É anônima essa denúncia. Então, isso você tem como recurso. Você pode dar esse recurso para quem está sofrendo. O que mais você pode fazer? Tem alguém que você conhece que está sendo agressor. Você pode ajudar esse cara a sair dessa trilha ruim. Como? Primeiro, você ajuda o cara a saber tudo que você está ouvindo aqui. Isso vai estar gravado. Você pode pegar isso aqui e assistir com a pessoa, vai estar postado. Fala assim: ó, cara, olha o que pode acontecer contigo se você continuar fazendo isso. Olha só o que é o resultado final de quem vai por essa direção. Você pode ajudar a pessoa. Outra coisa que você pode fazer, deixar bem claro que você não acha aceitável o bullying. Então o cara vem com o celularzinho dele, abre para você. Ele fez uma deformação na foto de uma pessoa e está para postar. Aí você fala assim: apaga esse negócio. Isso é um absurdo. Em vez de você rir. No lugar de você estimular que ele faça uma agressão, você pode mostrar que é inaceitável. O cara contou uma piada, ele é um mega engraçado. Só que a piada dele foi humilhando todinho um outro. Cara, você tem que fazer aquela coisa de ator. E você segurar completamente o riso. Não rir. Fala assim: isso foi um absurdo. Mesmo que você tenha vontade de rir. Por quê? Porque você está ajudando esse teu colega a não continuar sendo agressor quando você faz isso. Você está salvando ele. Uma outra coisa, você pode ajudar o agressor a se imaginar no lugar do outro. Isso é você pegar a pessoa que está olhando para o que está fazendo como se não fosse nada e faz a pessoa começar a pensar: o que seria se fosse eu o alvo disso? Eu ia ficar como? Você pode pensar em como argumentar, seu amigo, seu colega. Você pode. Você pode não fazer nada. E se você não fizer nada, você está deixando o cara se destruir. Mais uma coisa. O que eu posso fazer se o meu colega está vendo o bullying acontecer? Não está acontecendo com ele. Ele não está fazendo, mas ele está vendo. Eu vou contar para vocês um negócio que talvez vocês não saibam. Nos lugares do mundo que o bullying foi vencido, o efeito
a principal coisa, o número 1, que causou a virada, não foi a pessoa que agredia ou a pessoa que era vítima que fez uma ação. Foram as pessoas que assistiam o bullying acontecer que resolveram. Não aceito mais. Não pode continuar. Eu não tolero mais. Quando isso aconteceu com quem assistia o bullying, nestes lugares começou uma virada. Aquelas práticas foram sendo abandonadas. Uma pessoa conseguia até agredir uma vez, mas não conseguia repetir, porque geral se juntava, falava que não, denunciava e acabava com a gracinha. Vocês podem fazer um monte de coisas. Uma das coisas que vocês podem fazer é relatar cada vez que acontece uma coisa que parece bullying. Para quem que você relata? Rodrigo Calado, o Jota, coordenação, direção. A gente vai tratar isso como? Anonimamente. Vou começar uma sequência de relatos sobre alguém que está praticando o bullying. E aí o que vai acontecer? Se você começar a ficar claro que aqui está tendo repetição, vocês sabem que pode dar até em expulsão da escola. Porque isso não é brincadeira. Vocês entenderam? A gente pode fazer diferença. Oi? É isso aí. Melhorar o ambiente. Como é que você pode melhorar o ambiente? Além de você não fazer bullying, você pode desestimular que alguém faça, não fazendo aquilo que é uma brincadeira entre você e o seu colega, que parece bullying. Porque tem gente que pode se sentir estimulado por aquela brincadeira agressiva que você fez, por aquela brincadeira, e fazer a mesma agressão, só que não como brincadeira, contra alguém. O ambiente agressivo, mesmo que seja só brincadeiras agressivas, ele chama, desperta aquele cara que tem uma tendência para ser agressivo. Então você pode ajudar, deixando de fazer o que parece bullying. Você pode manter sigilo. Uma coisa que é muito perigosa. É perigosa. Se alguém é agressor, e você fala assim, eu vou falar para a tia, né? Você está botando você em risco às vezes. Porque a pessoa pode começar a se voltar contra você. Você não precisa de falar que vai falar. Você pode ficar de boa. E depois você ir lá encontrar a gente. E falar sem ter feito alarde. Nenhum alarde. E Você não acha bom enfrentar o praticante, não? se você tiver poder. Se você tiver. Então, é possível, por exemplo, se o cara está fazendo humilhando alguém, você chegar pro cara e falar assim, pô, para com isso, cara. Você está desestimulando. Mas, às vezes, você não tem, vamos chamar assim, força para se prevalecer contra. Agora, vocês podem juntar um grupo de pessoas e falar, para. Vocês podem. E é isso que aconteceu nos lugares que o bullying foi vencido. Tinha lá 10 pessoas falando, para com isso. E não se bastava em falar para com isso. Eles iam lá e relatavam, todos os 10. A pessoa ficava numa situação. Tem que inverter o jogo. Agredir tem que ser um mau negócio. Ser violento tem que ser um mau negócio. E quem pode fazer isso virar um mau negócio? Quem está observando acontecer. E você pode ajudar novos colegas a fazerem amigo. Por quê? Lembra que eu falei que tem uma diferença de poder? A pessoa que ela ainda não tem muitos amigos no ambiente, ela está mais fraca socialmente do que as outras. Uma pessoa com uma tendência a ser agressor vai olhar para essa pessoa como uma vítima. Você pode salvar a situação ajudando aquela pessoa novata a conhecer os outros. E eu queria que vocês lessem comigo essa última linha. Vamos lá? Seja alguém que respeita, cuida e semeia o bem. Você pode mudar para melhor todos os lugares que você frequenta. É só você querer. Há muitas coisas que vocês podem fazer, vocês viram. Eu falo assim, Jota, eu não vou lembrar disso tudo. Vai estar gravado, vai estar postado, você vai poder olhar de novo. Tem uma cartilha, você vai poder acessar de novo. A gente pode melhorar o lugar. Eu queria 2 voluntários corajosos. Gente, olha só. Mateus e Israel vão fazer um cumprimento. Eu quero que depois do cumprimento vocês me digam se é bullying ou não. Beleza? Vai lá, Mateus, pode ir. Vai lá, pode começar. Oi, galera, tudo bem, mano? E aí, beleza? Beleza? E aí, isso é bullying?
Ah! Rebeca falou a palavra-chave. Depende. Depende do quê? Oi? Depende se o Israel acha que tá tudo de boa. Pode até não ser tão amigo, mas se Israel fala assim, isso é tranquilo, é assim que a gente se cumprimenta, e me dá uns tapão no outro também, isso depende da pessoa. Então, quando você gosta de uns cumprimentos desse, o que você precisa fazer? Você precisa chegar para o outro e falar assim, aí, tudo bem eu te dar uns tapas assim de vez em quando, pra cumprimentar? E o cara, tá de boa. Se eu posso dar uns tapão em você também, tá tudo de boa. Mas você não deve fazer essa pergunta, Henrique. Você não deve fazer essa pergunta no meio da galera. Ouviu, Hugo? Ouviu, Eduardo? Você não pode fazer essa pergunta no meio da galera. Por quê? Por causa do constrangimento. A pessoa pode se sentir acuada e responder que está tudo bem para não passar vexame diante dos outros. Se você realmente se importa em saber se aquilo é bullying para a pessoa ou não, você vai chegar de boa, sem estar todo mundo por perto e falar assim, pô, cara, eu te cumprimentei com esses tapas aí, tudo bem? E o cara fala, beleza, eu também te dar uns tapas, tudo bem? E pá, aí pô, pá. Não, beleza. Senta aí de novo, vá. Olha lá, gente. Eles vão se cumprimentar. E aí vocês vão falar, só que agora falando. Vocês vão me dizer se isso é bullying ou não. Manda ver. E aí, mulherzinha? Cala a boca. Tá. Beleza. Isso é bullying? Depende. Depende do quê? Depende de eles terem uma irmandade com essa intimidade. Lembra que um cara passou 5 anos tratando por um apelido um outro, achando que estava tudo bem. E ele só estava criando ódio em alguém. Vocês lembrem disso. Tem que saber o que o outro está achando disso, certo? Ó, eu vou contar um fato real aqui da escola. Assim, pode sentar, obrigado. O fato real aqui da escola. Uma pessoa, eu entrei na sala, aí tinham dois caras sentados. Um atrás do outro. Logo na frente. Logo na frente. O cara que estava atrás foi cumprimentar o da frente. Aí ele deu um, que você chama de pescotapa, né? Pô, no pescoço do outro. Mas aí ele falou, e aí, tudo bom? E pá! Ele veio um susto quando eu cheguei na sala, porque foi a primeira coisa que aconteceu. Pô! Aí eu levei um susto, não, um no outro. Aí eu cheguei perto, baixinho, e cheguei pro cara que levou a pancada e falei assim, cara, isso acontece sempre? Ele falou, sempre. Tá tudo bem isso? Ele falou, não. Ele falou, não. Aí eu virei pro colega de trás, também baixinho, para não constranger todo mundo, e falei assim, você sabia que o teu colega não gosta nem um pouco desse cumprimento de tapão? Aí ele é mesmo? Vou parar. Pronto, acabou. Mas vocês podiam resolver isso entre vocês, se vocês perguntassem. A Roberta falou, poxa, mas a pessoa tem que saber falar. Lembra que eu falei que existe uma diferença de poder entre a pessoa que costuma ser agredida e a outra? A pessoa que tem uma habilidade social menor, muitas vezes ela é alvo. Então ela não sabe o que faz para parar aquilo. Você entende? É tipo, a pessoa que toma um peixe que eu tava pra falar, pô, para aí, a outra pessoa fala, o quê? Tá com medinho? Tá assistindo dor? Nesse caso, a pessoa está realmente agindo como um agressor. Mas então, você viu, Roberta? A pessoa que está sofrendo o bullying, que ela costuma ser a vítima, muitas vezes ela não tem habilidade social para fazer parar. E aí o que eu faço para eu não ser um agressor sem querer? Eu pergunto. Se eu tenho suficiente habilidade social para brincar e dar tapa e xingar, eu tenho habilidade social para perguntar. Tudo bem a gente brincar assim? Eu tenho. Ok? Respondido? Então vocês têm o poder de mudar
o ambiente que vocês frequentam. E o poder de mudar para melhor. Vocês podem fazer isso. Eu sei que vocês podem porque eu conheço vocês. Vocês podem. Há algumas brincadeiras que vocês fazem que podem ser bullying e vocês sabem do que eu estou falando entre vocês. Aí vocês têm que investigar. Quem vai ter que investigar? Todo mundo. O cara que está fazendo, o cara que está sofrendo e quem está assistindo. Se a pessoa que está sofrendo ela tiver menos habilidade para se defender, você é capaz de fazer alguma coisa, você faça. Porque quem é que ganha? Todo mundo ganha. Eu não sei se você sabia, mas o cara que assiste o bullying, ele está sofrendo um dano. Sabe qual é o dano? Ele está tendo uma decreção, um decrescimento da empatia. Você está se tornando menos habilidoso para sentir o que o outro está sentindo. Então isso é um prejuízo razoável, um prejuízo. Se você não quer sair prejudicado, não deixa acontecer. Está aparecendo bullying, vai lá e fala aí, qual é a parada? Que bobeira é essa? E eu sei que tem alguns aqui que têm poder de fazer isso. Então faça. Beleza? Gente, vamos parar por aqui. Até. Espero que essas informações ajudem você a combater a violência aí aonde você está. Tem mais gente precisando ouvir isso? Compartilhe. Você gostou do que você ouviu? Curta. Não quer perder nada do que vem por aí? Nos siga e ative as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos.